Fala, Gabriel, boa noite. Fala, Rodrigo. Tudo bem, Gabriel? Fala, Arthur. Fala, André. Boa noite, Simone. Alegria minha também, Eduardo. Fala, Luiz, grande Banaúna. Boa noite, Ana. Algum conselho para quem vai prestar o CFN, mestre? Entra lá, domina o que te falarem para dominar. Quando você dominar, oferece como serviço. Fala, Daniel, boa noite. Galera do Guarujá. Boa noite, Clara. Fala, Eduardo. Boa noite, Lucas. Fala, Patrick. Fala, Arthur. Boa noite, Natália. Salve, Rocha Miranda. Boa noite, Roberta. Boa noite, Maria. Rafael. Obrigado, Gabi Meirelles. Guaiúba. Pessoal do Ceará aí, ó, sempre forte. Fala, Alex, boa noite. Valéria de Rondônia. Boa noite, Valéria. Fala, Ronaldo, Brasília. Chegou a tempo, Gabriel. Boa noite, Pedro. Como dominar a preguiça? Boa noite, Juliana, tudo bem? Emília, boa noite. Gabi Pellegrini, boa noite. Contando o dia para chegar ao lançamento da comunidade Reis. Boa noite, Roberta, seja bem-vinda. Thiago Andrade aí, ó, diretamente de Belfor Roxo. Tá bem, meu irmão, tá só subindo na vida. Hora da temperança dominical. Fala, Zé. Partiu ESA. Vai e benção, Matheus. Como dizem os SAS britânicos, né? Who dares wins. Quem ousa vence. Vai lá e pega o que é teu. Hora de nos temperar. Porto, Portugal, que maravilha. Sertão de Alagoas, que maravilha, Sara, seja bem-vinda. Brasília, Campinas. Fala, Dilson. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Neide, Goiânia. Jéssica, boa noite. Marisa, boa noite. Patrícia, boa noite. Fala, Davi, Sete Lagoas, Minas Gerais. Silvestre de Jacareí. Thaís de Belo Horizonte. Belém do Pará. Comandos Anfíbios. Que alegria, Felícia. Já Barba sai. Arapongas, Paraná. Atsumos, Railton. Tamo junto, meu irmão. Fala, Valfredo de Salvador.
boa noite. Ana Paula, Regina, Criciúma, ICEF e ICIM, sejam bem-vindos, pessoal do ICEF e do ICIM. Alegria ter vocês aqui. Hendrickson, boa noite, meu irmão. Estou servindo no obrigatório em um batalhão de selva. Que maravilha. Que maravilha, meu irmão. Selva. Selva para quem é de selva. Alexandre. Estudei no Pássaro Azul em Rocha Miranda também. Morei na rua da fábrica da Panko. Que maravilha. Eu fui alfabetizado no Pássaro Azul também. Mas ainda não era ali na estrada do Otaviano onde ia não. Era lá em cima na rua Tinguá. Michele de São Gonçalo. Thiago Veríssimo de Cuiabá. Regente Feijó. Paciente do Álvaro, grande Álvaro. Já tem tempo que eu não encontro com o Álvaro. Professor, tá precisando? Vocês são sinistros, né? Boa noite, Maria Laura. Natal. Eu de Natal. Araripe, interior do Ceará. Bravo Zulu, Maringá, Paraná. Minas Gerais, Teófilo Otoni, Carla, Hendrickson de Minas. Cris de Campo Grande. Ciências da Família. Teiciane, seja bem-vindo, de Anápolis. Sheila, Lorena, boa noite. Campos Sales, Ceará. Marta, é isso? Li certo? Fala, Edson. Pô, o livro não sei, cara. O livro em 2 ou 3 semanas eu vou ver como é que ficou isso aí. Ele já estava pronto, já mandaram para mim mês passado, para eu aprovar a capa. Mês retrasado, eu acho. Cris, um grande abraço para toda a sua família. MF Rodrigues, de Rocha Miranda. Sou nascido e criado em Rocha Miranda. Perdi um amigo para o suicídio, 24 anos. Estava totalmente envolvida com reiki e mais uma porrada de coisas relacionadas à espiritualidade. Eu tô esperando o livro também. Acho que a comunidade vai sair antes do livro. Fala, Ricardo. Enilde. Fala, Jefferson. Rodrigo. Vamos lá, tá na hora, né? São Pedro Aldeia, vou passar aqui mais rápido. Boa noite, Reginaldo. Desculpa aí, Reginaldo. Eu li só o começo e falei Regina, que eu vi aqui, ó. Reginaldo, forte abraço, meu irmão. Me perdoe aí da outra vez. A alegria é minha estar com vocês. Quem é o PESP? Entrega a carcaça, meu irmão. Dá o nome e entrega essa carcaça aí. Gente pra caraca, hein? Boa noite pra vocês. Que bom que vocês estão aqui. Fala, Sandra. Tô passando rápido aqui. Boa noite pra todos vocês, hein? Maria maravilhosa. Estou assistindo às aulas dela. Ela é. Maria é um espetáculo. Maria é minha professora querida no ICEF. Ladário. Bom, vamos lá, né? Vou passar aqui todo mundo. Boa noite para todo mundo. Bom, para quem vem pela primeira vez, eu não consigo sempre explicar e começar
falando das 3 pessoas para que as pessoas entendam direitinho, né? Mas eu vou explicar aqui só os 3 termos principais. Bom, eu estou aqui falando com vocês e vocês entendem que eu aqui sou o personagem no palco, né? Então, se eu tomar aqui o gole de água, eu tomo no presente, aqui é minha vida no presente, e aí depois disso eu posso pensar sobre essa experiência do presente. Então, eu vou lá no passado, vou lá na memória, no campo das ideias, e a presença que está lá é uma presença de ideia na memória. E o que eu conseguir estabilizar lá de verdades sobre o que acontece no presente vai ser usado depois para orientar a minha vida para o futuro, lá no roteirista, não é isso? Então eu gostei de café, tomei o café no presente, fui lá no passado, avaliei, fiz os juízos, critiquei, né? Por isso que usualmente a gente chama de crítico, poderia ser diretor para ficar mais cinematográfico, né? Fui lá atrás com o diretor, com o crítico, critiquei, achei as sentenças verdadeiras, um pouco de verdade sobre isso, joguei lá para frente para o roteirista para tocar a minha vida com base naquela realidade, né? Então é assim que funciona a lógica, a política, o mundo das emoções e enfim, a teologia e tudo que a gente faz no dia a dia funciona dessa maneira. Eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas técnicas que as pessoas falam por aí de combate a suicídio, né? Então, olha só. Vou falar de causas e algumas coisas do que fazer, né? Olha só. Usualmente, a gente precisa de uma visão de pessoa para poder tratar de um assunto. Então, por exemplo, se você chegar num terapeuta, num psicólogo, num amigo, no cara da esquina, no teu esposo, na tua esposa, para falar sobre ser humano e a pessoa começar a se abrir contigo e falar da vida para você, o que você entende do que ela está falando? Você entende baseado na visão que você tem de homem. Não é assim? Então, por exemplo, esse é um bom dia para a gente repetir o que eu sempre falo para vocês sobre o Freud, né? Freud que se matou. O Freud, ele passou um bom tempo da vida dele falando sobre a pulsão do Eros, né? Uma pulsão sexual, uma pulsão sensitiva, uma pulsão dos desejos para que a gente realizasse as coisas. Ou seja, eu vi uma torta de limão e aí eu sinto uma pulsão, um desejo por aquilo ali e eu vou e realizo. Então a gente, infelizmente, aprendeu com Freud a ir realizando os desejos que vão aparecendo na vida, né? Vontade de fazer sexo com a mulher do vizinho. Aí o Dr. Freud ia lá e aconselhava as pessoas com a visão que ele tem de recalque, de pulsão do Eros e de ego, superego e tudo mais. E ele falava baseado no que ele entende de pessoa, no que a pessoa vai fazer. Então, quando vocês olharem uma técnica ou um jeito de se abordar alguém que está com uma ideação suicida, que tentou se matar, que está pensando em se matar, que está nas vias de fato, você vai olhar para aquela situação com uma visão de homem, né? Com uma visão de pessoa. Então, antes de tudo, vocês têm que saber que as pessoas, quando elas estão falando as coisas para a gente, elas estão falando, como eu já ensinei para vocês, utilizando Santo Inácio de Loyola. Quando eu estou falando as coisas, antes de falar das coisas e das pessoas, eu estou falando de mim. Vocês entendem já um pouco sobre isso, né? Eu estou falando de mim, daquilo que eu me tempero. E aí, as pessoas, elas fazem assim, ó. Ah, não, eu sei como é que vai fazer para ajudar uma pessoa que está com ideação suicida. Bom, uma das primeiras coisas, então, que a gente tem que saber. A pessoa que está pensando em se matar, que tentou se matar, que vai se matar, ela quer deixar de existir, né? Então, nós existimos e ela vai desistir. Ela vai desexistir. Alguma coisa que é
ela acha melhor que não seja. Como que nós podemos desistir? Quais são as maneiras de desistência que existem na vida? Existem 3 desistências. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui fazendo uma live para vocês. Aí, de repente, o pessoal começa a sair daqui e eu fico sozinho aqui na live. Aí eu olho assim e falei, não compensa mais ficar aqui. Não vou ficar aqui sozinho, falando para mim mesmo. Eu vou desistir. Então eu estou desistindo de uma atividade aqui no presente, do personagem no palco, que por algum motivo eu não estou dominando. Vocês entendem isso? Vocês e eu desistimos de coisas diariamente. Você começa a malhar. Aí você espera um resultado em um mês, né? Aí aquele resultado não vem, ou seja, você estava tentando dominar o mundo e você não dominou. Você foi dominado. Aí você desiste. Desexistir. Por quê? Porque você não conseguiu ter uma técnica no mundo de domínio. Você desiste daquilo e vai fazer outra coisa. Ok. Isso é o personagem no palco. Então, vejam, tem gente que fala do suicídio assim, suicídio se trata assim. Olha, eu já atendi muita gente com um problema de suicídio muito diferente. Então, vou dar exemplos agora de suicídios de personagem no palco, sem muita coisa a ver com crítico ou com roteirista. Olha só, os casos de suicídio que aconteceram com crianças e adolescentes brincando na internet com a brincadeira do desodorante, ou com a brincadeira da navalha, ou com a brincadeira do boneco de máscara. As brincadeiras de internet, né, que apareceram por aí, que levaram crianças e adolescentes a se matarem. Essas crianças e adolescentes que se mataram estavam com problemas graves de depressão, sentido de vida? Muitas delas não. Muitas delas foram como idiotas. Receberam um conselho, isso, baleia azul. Receberam um conselho de uma pessoa, falou tipo assim, a pessoa fala assim, cara, olha que maneiro, pula daqui de cima. Aí tu tem 10 anos de idade. Você fala, mas eu vou me machucar, eu vou morrer. Vai nada, cara, isso aí deixa de ser bobo, Claro que não vai, já fiz isso um monte de vezes. Aí você, beleza, você não sabe muita coisa da vida, né? O teu personagem não tem experiência, então você vai. É um suicídio meio que ele não é culposo, né? Ele não tem intenção, ou seja, o que não tem intenção na nossa personalidade? O roteirista não fez roteiro. Lembra quando eu dei uma aula com sentido jurídico para vocês? Explicando a diferença da atenção, da intenção, da retenção, né, da pretensão, e dizendo da diferença de crime culposo para doloso. Então é meio que assim, né? Existe esse tipo de suicídio. A pessoa que se suicida meio que aconteceu uma tragédia. Por que isso acontece? Isso é um problema de personagem no palco, não é um problema de personagem no palco? Como é que se resolve problema de personagem no palco, na presença física real do presente? Qual que é a nossa vocação? Dominar o mundo. Qual é a primeira coisa de todas que eu falo aqui, que é o fundamento de toda a terapia de tudo? É a presença, né? A graça, a presença. Aqui devo a sua presença, aqui devo a sua graça. Então, a presença é a primeira ferramenta de existência e de tudo que a gente pode fazer pelas pessoas, né? Eu estou começando simples, a gente vai chegar nos problemas em pessoas que eu atendi há pouco tempo, que estavam em manicômio no dia que tentaram se matar. A gente vai chegar em casos mais graves. Mas vamos no problema simples do personagem no palco. Esse tipo de problema, como que ele é solucionado e o que tem acontecido para que isso tenha sido uma tônica na vida das pessoas? Isso eu já falei para vocês 1 milhão de vezes, né? Isso é fruto da idiotice, do egoísmo, da babaquice, de pais que deixam seus filhos sozinhos, né? Que botam filhos sozinhos no quarto,
que deixam, não, o meu filho está no quarto dele tendo a privacidade dele. A privacidade dele é uma óbvia, ele está se destruindo dentro do quarto. Você tem que tirar o seu filho dentro do quarto e ele tem que conviver com a família na sala. Mas eu quero ter privacidade, quero ter um quarto para mim. Então você sai de casa, vai trabalhar e arruma um lugar para você. A casa não é para você ficar no quarto. Você entende? Por quê? Porque, isso que eu estou falando para vocês, a gente se fala direto aqui em casa sobre isso. Pô. Eu já falei para vocês um monte de vezes. Eu sempre vou falar essas coisas e repetir porque isso é o fundamento, isso é muito importante e sempre aparece gente nova aqui, né? A gente não foi feito para ficar sozinho, pô. Eu já falei para vocês sobre períodos de história da igreja, sobre o aprendizado da solidão durante anos, o que é, o que não é. O que acontecia nos colégios antigos, né? Que tinha a figura do inspetor, da presença, que não permitia que acontecesse o bullying e várias coisas, não é isso? As pessoas mais velhas, elas falam assim, eu tenho 38 anos, elas falam assim, no meu tempo, isso aí é falta de bullying. No meu tempo tinha bullying, caramba. Quando eu era moleque, tinha um inspetor no colégio que não deixava nego fazer nada com ninguém e aloprar igual o nego alopra hoje, pô. Então você vê, era a presença de uma pessoa, de alguém que domina, que evitava o bullying. Então é assim com bullying, é assim com mentira, né? Quando o pessoal fica perguntando pra Maria na caixinha, pra mim, né? Como é que vocês fazem com mentira? Eu falo, mas como é que vai mentir, pô? Se aqui em casa tem que ficar todo mundo, a gente fica sempre presente. E eu sempre falo pros meus filhos, quando meus filhos saem da nossa vista, do nosso olhar, vão lá pra dentro fazer alguma coisa, e a gente percebe, a gente já fala logo, vou lá buscar, eu chamo e falo, o que houve, filho? E eu falo pra eles, é pra você ficar sozinho? Por que não é pra você ficar sozinho? E todos eles sabem. Porque se eu fizer besteira, não tem ninguém para me ajudar, para me corrigir. Vocês entendem? É simples assim. Isso é simples como matemática, tá? Não é para ficar sozinho. Vocês não perceberam que nós, com 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, quando a gente fica sozinho, nós somos mais fracos? Eu não contei para vocês o exemplo, eu quando chego em casa e não tenho minha esposa e meus filhos, me jogo no sofá, vê celular, é assim, essa é a nossa fraqueza, né? Nós sozinhos somos uma merda, né? Acompanhado, a gente olha para o outro e fala assim, cara, eu não posso ser tão merda na frente dele, né? Vou tentar ser um pouquinho melhor. Já perceberam? Esses somos nós. Vocês percebem como a presença das pessoas começa a salvar a gente, não é isso? Então vocês veem, né? Essas tragédias iniciais todas de suicídio simples, né? O suicídio sempre sem grandes questões profundas de psique, de alma, de emoção, espiritual, de consciência, é problema de gente que está ficando sozinha. Então vocês estão dando celular, estão dando videogame para outras pessoas e vocês vão receber a culpa. Um dia vão sentir na carcaça a culpabilidade delas terem se matado por vocês terem as deixado sós. Se a responsabilidade da companhia for de vocês, tá bom? Beleza? Filho, é para ficar sozinho quando? Nunca, nunca. Mas nunca é para ficar sozinho, nunca é para ficar sozinho. Nunca é para ficar sozinho. Se vocês arrancassem a porta do banheiro e a do quarto da casa de vocês, os filhos de vocês não iam ter problema de pornografia, de masturbação, de fazer bullying com o outro, não sei o que lá, de sacanagem, vocês entendem? É só isso, né? É bem simples mesmo, tá? Então vocês veem, né? Na época que a gente morava na África, era uma maravilha entrar na casa das pessoas lá simples, né? E perceber que era tudo um cômodo só. Era uma coisa só, assim, sabe? E quando tinha as separaçõezinhas, muitas vezes eram por cortina, coisa simples assim, sabe? Então era uma separação muito mais ou menos, e na maioria das vezes não tinha porta nenhuma, né? E vocês olharem o mundo antigo, vocês vão perceber que essa coisa de privacidade doentia que a gente tem é coisa do mundo moderno que está deixando a gente na solidão, né? Então a gente tem esse primeiro problema, grande problema aí, o problema do personagem, das pessoas que estão ficando só. Eu acho muito bonito quando muitas pessoas me mandam mensagem e falam assim, caramba, Diego, eu estava me sentindo mal, pensando em coisa errada e fazendo não sei o que lá e tal, e eu lembrei que era só sair da solidão. Então eu saí de casa, eu fui visitar uma pessoa, eu liguei para o meu pai, e tudo aquilo, toda aquela besteira na minha cabeça passou. Aí falou, pois é, passou. É por isso que a gente chama a presença da graça, né? Aqui deu a sua graça, aqui deu a sua presença. Então vejam, se uma pessoa decide se matar, ela decidiu na cabeça dela, o crítico criticou a vida e viu que
fez os juízos dele e chegou na esperança dele. A gente diz de uma maneira geral assim, ó, a pessoa perdeu completamente a esperança. Não dá para acontecer isso, tá? Só para vocês saberem. Não existe perder a esperança completa. Por quê? Porque o cara que vai se matar, ele tem esperança. Qual que é a esperança do cara que vai se matar? O que ele espera? Escreve aí, o cara que vai se matar, ele espera o quê? A esperança é o modo, é onde vive o roteirista, né? O roteirista vive, é ele que espera resolver o problema, acabar com o sofrimento dele. Então, essa é a esperança do suicida. Vocês entenderam? Não existe não ter esperança. Não tem como, porque isso é uma parte intrínseca do homem. É como se você falasse assim, o olho não tem olhar. Não dá, você entende? Existe esperança no suicida. Ele espera que o sofrimento dele acabe. Tá bom? A gente fala, às vezes, de uma maneira geral, mas aplicando corretamente, é assim como acontece. Tá? Então, olha só, vamos lá. Vamos subir agora. Vamos sair um pouquinho do personagem. Vocês já viram que a gente está fazendo merda pra caramba com o personagem no palco, né? As pessoas não sabem mais ajustar. O pessoal fica aí falando de castigo, botar de castigo no quarto, sozinho. Isso aí é um desastre total, tá? Vamos subir agora. Vamos fazer juízo sobre o mundo real. Os juízos que as pessoas estão fazendo hoje sobre o mundo. Vamos lá. Vamos para o crítico. Imagina o seguinte, ó. A minha vocação é dominar o mundo pela presença. Se eu não estou dominando o mundo do personagem no palco, eu desisto das coisas, não é isso? Então vocês já perceberam que as pessoas que vão se matar, elas usualmente estão perdendo o domínio sobre as coisas do mundo. Ou então, dominaram muitas coisas e estão perdendo a esperança de novas coisas para dominar. Vocês sabem que muitos países ricos têm esse tipo de problema do personagem, né? Como que isso acontece aqui pra gente, no Brasil, mais próximo de nós? Olha só. Eu, há um tempo atrás, atendi um jovenzinho de 14 anos, né? Um adolescente, que era coroinha numa dessas igrejas católicas, né? E aí ele era coroinha num grupo de uns 15 coroinhas, sabe? Aí nesse grupo de uns 15 coroinhas, esse jovem de 14 anos fazia sexo semanalmente com 6 meninas desses 14 coroinhas, né? Aí eu atendi esse menino de 14 anos e ele falou assim pra mim: eu não sei o que eu vou fazer da vida, pô. Eu já tenho... Ele era de uma família relativamente endinheirada, né? E aí ele tinha dinheiro, fazia sexo com um monte de menina. Tudo que usualmente começa a acontecer na vida adulta depois de ralar muito, de fazer as coisas. Não que a gente tenha que fazer isso aí, né? Aí esse menino tava com uns papos depressivos, né? Por que ele tava com um papo assim, com 14 anos? Porque ele tinha provado coisa demais, né? E aí quem prova coisa demais começa a perder a esperança de coisas novas para provar, não é isso? Vocês conhecem essa situação, né? Caramba, aqui eu já domino tudo, aqui eu já provei de tudo. Isso é muito típico de países ricos e muito abastado, né? Vocês veem, olha que interessante isso que eu vou falar para vocês. Vocês já perceberam que em certos períodos do ano, pessoas sábias fazem períodos de dureza na vida, né? E é legal, porque se o cara gosta de torta de limão, aí ele come torta de limão uma vez a cada 2 meses,
5 meses, quando ela aparece, é uma alegria, sabe? Ontem a minha esposa fez torta de limão para mim e tinha muito tempo que eu não comia. É a minha sobremesa preferida, né? E aí quando eu vi a torta de limão, me bateu uma felicidade assim, e eu enchi ela de beijo e agradeci e tal. Agora imaginem se eu comesse torta de limão todo dia. Aquilo ia me saturar, né? Eu ia perder a alegria de ver torta de limão. Vocês entendem? Isso que eu tô falando para vocês? Isso é um problema de personagem no palco, né? Isso é freudiano. O Freud, depois de um tempo, ele percebeu que a realização constante da pulsão do eros, do desejo, trazia um outro impulso, uma outra pulsão para o ser humano que ele chamou de thanatos, né? Que em grego é de onde vem a morte, não é isso? Thanatos. Que é muito comum, né? Um desejo realizado é um desejo morto, não é isso? Pois é. Hoje os pais têm criado os filhos realizando todos os seus desejos? Tem? Eu tô bebendo muita água hoje porque eu tô com a garganta irritadona, né? Senão eu vou ficar tossindo direto. Me desculpem, tá? Os pais que estão realizando os desejos do filho direto estão construindo esse impulso, essa pulsão de morte nos filhos. Vocês adultos que ficam realizando os seus impulsos o tempo todo, vocês estão construindo dentro de vocês um ambiente de morte. Vocês sabem que quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu gostava muito de uma música chamada Build. É construir em inglês, né? O verbo, né? De um grupo antigo chamado The House Martins. Uma música de 1981 ou 83. E aí, a minha mãe ligava o rádio na JB FM. E aí eu ficava fazendo as coisas durante o dia, assim, né? E aí quando tocava essa música, eu parava tudo, sentava e ficava ouvindo essa música com maior alegria, né? E aí só Deus sabia quando ia tocar de novo aquela música na rádio, né? Quando eu entrei pro colégio naval com 15 anos, eu comprei um Discman, um CD do The House Martins e ficava ouvindo a música uma porção de vezes. E aí, em 1 mês, 2 meses, a música que para mim era um espetáculo, né? Eu não queria mais ouvir a música. Por quê? Porque eu provei demais. Vocês sabiam que é proibido comungar mais de 2 missas no mesmo dia? Vocês sabiam que um sacerdote, para celebrar 3 missas ou mais, tem que ter autorização do bispo para fazer isso? Por que que não pode fazer muito aquilo? Enjoei. Isso é uma morte, vocês estão percebendo? Agora, repitam essa experiência que eu estou falando para vocês, e vão fazendo com tudo que a gente faz no dia. Tudo que vocês desejam está na palma da mão de vocês. Vocês estão construindo um ambiente psíquico de morte, e essa é a construção do nosso dia. Eu já falei isso para vocês. A gente senta numa cadeira, se ela incomodar a gente entra no Mercado Livre e compra outra.
Então nós estamos construindo uma pulsão de realizar todos os nossos desejos. Isso é uma pulsão de morte. Vocês entenderam isso? Isso é da vida do personagem no palco. O homem dos desejos. Como que sai disso? Sai disso estabelecendo um momento no dia, um momento na semana, um momento no mês e um momento no ano, onde a gente vai deliberadamente romper a nossa cadeia de desejos. Vocês entendem? Então, quando vocês ficam olhando as pessoas fazerem as coisas de vida espiritual, caramba, vocês acham meio bobeira, meio idiotice, é só para vocês saberem que meio bobo e meio idiota é quem não tem a mínima ideia do que está acontecendo, né? Essas pessoas só estão transformando a vida num espetáculo, vocês entenderam? Elas estão transformando uma torta de limão numa potência que vai ser encontrada depois de 40 dias com alegria. Vocês entendem isso? Tá? Isso é importante. Por quê? Porque é assim que, por exemplo, se educa um filho, é assim que se amadurece, que se fica forte, tá? Agora vamos pensar um pouco mais. Então vocês já viram que o nosso mundo do personagem tá uma bosta, né? As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, né? Elas se dão tudo, elas se mimam o tempo todo. Eu já falei isso para vocês, né? Outro dia eu fiz um vídeo curto falando, né? O cara hoje ele quer aprender, ele quer começar a fazer educação física amanhã, segunda-feira. Aí ao invés dele sair de casa descalço e danar correr na rua e vir aqui no chão e danar fazer flexão, ele fala assim, não, amanhã eu vou começar a fazer educação física, então eu vou me inscrever numa academia, só que antes eu preciso passar no shopping para comprar umas roupas de academia, pois eu vou comprar uma garrafinha melhorada e tal. Tu vê, a pessoa queria fazer educação física e ela já colocou uma relação de 10 mimos antes. A nossa vida tá assim. Olha para a vida de vocês de vez em quando assim. Você vai estudar. Eu quero estudar tal coisa. Aí você começa a pensar, cara, eu preciso de um caderno, eu preciso de uma caneta, eu preciso de post-its, eu preciso disso aqui e não sei o que lá. Você começa a se mimar, vocês estão entendendo? A gente tá tarado disso, tá bom? Isso é só a pontinha do iceberg, né? A gente já aqui, 9h40 já, e a gente tá falando do personagem, né? Vamos dar uma subida para vocês darem uma olhada no mundo de cima, como é que tá agora. Então vocês já perceberam que os diagnósticos de pessoas que vão tentar se matar, elas estão permeadas nas 3 pessoas de maneiras muito diferentes e diversas. Isso sem começar a falar da consciência. Mas para vocês entenderem como uma pessoa conscientemente entra na vala do suicídio, depois vai lá, vê de novo uma live chamada A Vergonha Humana, onde eu ensino como é que é a experiência de vergonha e o que ela significa na personalidade humana, e vocês vão entender o suicídio mais complexo, o que toma a personalidade inteira, tá? Esse obviamente é o mais difícil de ser combatido, né? Mas o combate dele é como todos os outros combates, pela presença das 3 pessoas, tá? Isso que eu tô falando para vocês, pessoal, olha só, o suicídio, esse desistir, esse não ser, ele invade naturalmente a personalidade pelas suas 3 possibilidades e toma ela inteira ou não. Vocês lembram quando eu falei para vocês sobre, na Igreja Católica existe uma gradação do que se chama de gravidade de pecado, já ouviram falar disso, né? Então existe o tal do pecado venial, o pecado leve, existe o pecado mortal, o pecado mais grave. Então você vê, olha só, presta atenção nisso que eu vou fazer agora aqui, ó. Pensei em pegar o dinheiro daquele camarada ali. Pensei. Aí eu pensei e rapidamente já falei pro meu próprio pensamento, tu não pode fazer isso não, cara, isso tá errado. Beleza. Não tem nada aí, não aconteceu nada. Tem gente escrupulosa que fala assim, Diego, eu tô pecando por pensamento. Eu falei, o que tá acontecendo? Não, vem esse pensamento na minha cabeça e por mais que eu repudie. Ele falou, não, você não tá entendendo, pô. Se ele só vem na tua cabeça e tu manda ele embora, não aconteceu nada, pô.
Agora, olha só. Ele está no crítico, né? Vem o pensamento e tu está fazendo juízo sobre ele. Agora presta atenção, hein? Pô, se eu pegar aquele dinheiro daquele cara, eu posso resolver o meu problema. Vou sair do crítico, de quem está fazendo juízo sobre a situação, e vou para o futuro, vou para o roteirista. Porra, então eu posso pegar o dinheiro dele. Eu vou pegar de noite, quando ele for dormir. Preenchi agora a vida do crítico e do roteirista com esse mal, tá vendo? Ficou mais grave porque tomou mais um pedaço da personalidade. Agora, vocês já perceberam que o direito é feito assim? Você conhece, você tem culpabilidade, você fez roteiro, você tinha intenção e depois você executou no mundo. Agora, vou tornar o pecado que começou levinho, ficou mais grave pela intenção, vou torná-lo agora muito grave. Ele vai tomar conta da personalidade inteira. Foi dormir. Eu peguei o dinheiro. Eu executei aquilo que eu acredito que é verdade e que eu fiz um roteiro na minha vida com um personagem no palco. Vocês entenderam isso? Então isso é para tudo. Isso é de gravidade de pecado, isso é de nível de força de neurose. Isso, se algum de vocês conhecer níveis de influência do demônio na vida de uma pessoa, desde a influência normal de uma ideia demoníaca até a possessão total, é a quantidade de partes de pessoas da personalidade que se toma, entendeu? Até tomar o personagem no palco, que é a possessão, que é o nível inteiro do demônio agindo na vida de uma pessoa, tá? Beleza. Isso é o quanto a tua personalidade está cheia de alguma coisa, beleza? É só isso. Com a ideação suicida, é exatamente a mesma coisa. Então veja, vamos para o crítico, vamos para o mundo das ideias. Existe um pensamento. Onde tem pensamentos? Eu tenho o que vocês chamam de meu pensamento, né? Que usualmente é o pensamento que está por aí pela sociedade, né? Que você chama de meu. Eu gostei desse pensamento. Ele é meu agora. Eu penso assim. Eu sou autônomozão de pensamento. Eu penso assim. O Jung, né? Ele chamava esse pensamento que está por aí, geralzão, que a gente acolhe pra gente, de pensamento coletivo, né? Que se for te fazer mal, a gente chama de neurose coletiva, né? Na Alemanha, na verdade eu não lembro se o Goethe, né? É antes do século XIX, porque se for antes do século XIX não era Alemanha, era Prússia, né? O Goethe escreveu um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werder. Quando eu li esse livro aí, eu tinha uns 16, 17 anos, eu fiquei muito puto, cara. Eu nem sabia que o Goethe era um cara tão considerado por aí, né? Falei, cara, velho, achei o prólogo interessante e fui ler, né? Aí, o Goethe, no final do livro, faz o suicídio virar uma coisa bonitona, né? O jovem Werder vai se matar por amor, por problema romântico. Aí o Goethe, literariamente, faz o rapaz parecer o corajoso e a solução ser uma grande solução de um cara que viveu uma grande vida. Que merda, né? Eu falei para vocês, um dia eu vou ensiná-los a fazer crítica literária com calma. Mas aqui já vai de cara um macete, né? A gente conhece uma grande obra, ou seja, um bem, pelo teste do bom, belo e verdadeiro. Teste de Aristóteles, né? O bom é bom se ele for belo e verdadeiro. O belo é belo se ele for verdadeiro e bom. Entendeu? Beleza. Então, a obra do Goethe, ela é uma merda. Por que ela é uma merda? Porque ela destrói o cara no roteiro. Ele faz juízos errados sobre a vida,
E aí o que aconteceu na Alemanha ou na Prússia, na época que ele escreveu esse livro? O que vocês acham que aconteceu? Um surto de pensamento coletivo de suicídios de pessoas com problemas românticos. Por que vocês acham que aconteceu isso? Por um pensamento cultural, coletivo que estava por aí. Você entendeu? Então, como é que isso acontece na nossa sociedade hoje em dia? O que está acontecendo com o crítico que busca a verdade, que domina o mundo conhecendo as coisas? Existe um pensamento que está por aí do suicídio como solução das coisas. Vocês entendem isso? Uma pessoa que... Vocês conseguem resolver o problema com a solução que tipo assim, nunca passou pela cabeça de vocês, que vocês nunca viram? Isso é muito difícil de acontecer, né? Isso é muito difícil. Só que as pessoas estão vendo por aí, né? Você vê. Há pouco tempo eu estive em Belém, no Pará. Quando eu entrei no shopping, os shoppings tudo tomado de rede. Rede, né? Rede dessas de... Igual a gente pula em todos os andares do shopping, de um para o outro, era tudo em rede, em todas as escadas rolantes, caramba. Aí eu já tinha uma suspeita, né? Do que era aquilo ali. Aí eu fui perguntar para um amigo meu lá de Belém o que tinha acontecido. Aí ele falou, cara, um cara se matou, pulou. O que começou a acontecer no shopping de Belém? O pensamento coletivo, vocês entendem? Então a pessoa está cega por um problema, ela perdeu o domínio sobre o mundo, está doendo tudo, ela foi abandonada pela mulher e caramba, ela está na escada rolante do shopping. E mês passado um cara se tacou, 3 meses o cara se tacou, não sei o que lá. Então tem um pensamento coletivo que está fazendo aquilo acontecer. Vocês entendem? Então tem essa dificuldade também. Isso é um problema cultural. Como é que a gente combate isso? A gente combate isso atrozmente fazendo o que a gente está fazendo aqui, dizendo para as pessoas que isso é uma merda, que isso não soluciona nada, que a vida tem mais sentido que isso, que a gente pode resolver, que a gente vai ficar do lado delas para ajudá-la e abraçá-la e fazer companhia, vocês entendem? Então isso já é uma grande tragédia. Nisso aí que eu estou falando para vocês, a gente continua o problema do personagem que a gente falou, né? Porque, por exemplo, a baleia azul é isso também, né? A baleia azul não é uma ideia? Não é uma ideia que está por aí e que vai levando as pessoas a se matarem? Então vocês veem, agora outro problema do crítico que tem levado as pessoas para a ideação suicida. Kierkegaard, um filósofo antigo, falava muito da angústia, do sofrimento humano. Ele e Schopenhauer, né, quando a gente lê, dá um aperto no peito, uma desesperança da vida, né? Por que isso acontece? Pelo jeito que eles compreenderam que é a vida, pela verdade que eles têm sobre a vida. Porque é como eles falam mesmo, né? Por exemplo, se não tem vida após a morte, se não tem Deus, se não tem o que a gente luta. Você viu, tudo na nossa vida que a gente luta por um sentido fora daquela coisa, né? Por exemplo, se eu falar assim para você, por que você está malhando? Aí você vai falar assim, para ficar forte, para conquistar aquela menina, para ficar mais saudável. Por que você está fazendo faculdade? Porque eu quero conseguir um bom emprego. Por que você está estudando? Porque eu quero ganhar dinheiro. Ou seja, o sentido de tudo que você faz nunca está naquilo que você faz, né? Sempre está numa coisa que está fora e depois. Já perceberam que essa é a estrutura do mundo? Pois é. Aí tu fala, isso, o niilista. Aí você fala assim, cara, e o que você está fazendo da vida? Cara, não sei. Pronto, ferrou. A gente tem um grave problema aí de ideação suicida. Ele só não sabe que é suicida com palavra, mas ele é suicida por essência. Você entende? Ele está vivendo a experiência do não servir para nada, do não ser. Aí eu pergunto para vocês, essa ideia tem tomado força hoje e corpo na nossa sociedade? Tem tomado? Essa tem sido a tônica das pessoas hoje, sobretudo as que abandonam a religião? Então o nosso crítico está com um grave problema de quê? De encontrar a verdade. Isso é só a ponta do iceberg.
Porque se eu começar a falar para vocês de relativismo para o crítico, cuja vocação de dominar o mundo é encontrar a verdade, se a verdade não existe para a vocação do crítico do homem, que é encontrar a verdade, o que você está falando para o teu crítico? Que a vida dele é uma merda sem sentido e que ele não tem o que fazer aqui. Ou seja, você está falando sim para o seu crítico. Pode desistir, cara. O relativismo é uma doença suicida. Beleza? Vamos um pouquinho para o roteirista agora, né? Bom, o roteirista, ele vive desse influxo de vida que procede do personagem no palco, né, do filho, e vai para o roteirista, para o pai. O crítico, ele fica fazendo esse influxo, né? Eu tomo café no palco com o personagem, aí o crítico, que vive aqui dentro, ele conhece o café e ele diz para o roteirista do futuro: olha, eu tive lá com o Diego no palco e ele tomou um café gostosão. Tem como você amanhã comprar aquele café no mercado? Então, esse crítico, ele procede do roteirista e do personagem, né? Ele é o influxo que vive dentro dos dois. Ele é uma espécie de espírito do pai e do filho, do roteirista e do personagem. Esse é o crítico, né? Beleza. Aí, você olha para o mundo e a verdade que você tira do café que você está tomando é que é só isso mesmo, é essa merdinha que tem por aí, pô. Ou então você vai num grande de um terapeuta. Aí ele fala assim, ó, eu tenho as melhores terapias para suicídio, para quem tem ideação suicida. Aí você fala assim, cara, eu vou apostar todas as minhas fichas agora, minha última esperança nesse cara. Aí você vai e o cara te fala meia dúzia de coisa ali, te manda fazer uma dieta, ir para uma academia, fazer isso, fazer aquilo, o que salva a tua vida durante um ano de repente, né? Até você perceber que não era exatamente aquilo que você estava buscando, que você precisa encher teu peito de mais coisas. Porque o roteirista, como é que ele domina o mundo? Ele domina o mundo sempre buscando uma experiência nova no futuro. O que é bom, o que é melhor, o que é melhor, o que é melhor. E quando as pessoas olham para o futuro e elas não veem que o melhor está por vir, elas começam a ter a desistência do roteirista. Né? Vocês veem, ó, eu estou falando de uma maneira bem genérica aqui, de desistência, mas a mesma gradação de preenchimento da personalidade inteira com as 3 pessoas que eu estou ensinando para vocês, essa mesma gradação de pessoas, ela tem intensidades em cada pessoa. Vocês, na linguagem cotidiana, têm várias palavras para pequenos suicídios. Vocês chamam pequenos suicídios do dia a dia de desistir, de desânimo, de tristeza, de cansaço, de tibieza, de depressão. Isso tudo é o quê? Tudo isso é a mesma coisa. Uma falta de movimento da vida, da personalidade, que vai fazendo o seu círculo de domínio. Aquele que conhece as verdades, aquele que faz roteiros com as verdades que conhecem e aquele que vai para o palco cumprir o roteiro daquela verdade que ele conhece. Essa é a nossa vida do dia a dia. Vocês entendem? Jogar para passar o tempo é grave em muitos casos, então. Até porque também... Porra, jogar o quê? Videogame? Porra, se foi isso, meu irmão. Se foi isso, cara, vocês não têm ideia do que essa merda de ficar jogando videogame faz com as pessoas. Ó, procura aí estudos e vê qual é a porcentagem desses moleques aí que fazem essas merda de entrar em colégio, matando geral, não sei o que lá, o caramba, que estão copiando videogame. Porra, olha só. Olha a experiência. Vou tomar o café videogame. Eu vou tomar esse café agora. Do cara que eu atendo que joga videogame 8 horas por dia. O cara tá jogando GTA.
no videogame. Ou seja, ele pode matar, ele pode roubar, inclusive ele ganha ponto por isso, né? E isso no jogo o ajuda a ser melhor no jogo, né? Se ele morrer no videogame, ou se ele matar no videogame, qual que é a consequência disso? Nenhuma, pô. Ele começa o jogo de novo. Ué, se você vive uma realidade onde os atos do mundo naquela realidade não têm consequências, você está se temperando 1 hora por dia de que característica humana? Da inconsequência, pô. Vocês nunca perceberam que quem joga videogame é inconsequente? Ou está vivendo uma vida inconsequente, para a gente ficar alinhado na linguagem? Vocês nunca perceberam que essa é a atividade do inconsequente? Você viu, eu já conheci muitas pessoas que depois de certos momentos de característica delas, eu falava assim, cara, tu gosta de jogar videogame, não joga? Isso acontece muito com os jovens hoje em dia, pô. Então você vê, olha se a inconsequência não é a característica muito comum em muita gente que comete suicídio e muita gente que faz essas merdas na vida, de assassinato, de apostar, de problema sexual, de traição. Eles são inconsequentes, pô. O cara faz a merda, depois que acontece um desastre, ele fala assim, cara, mas eu não queria que fosse assim, pô. Eu não queria que fosse isso. Eu falei, meu irmão, em que mundo que tu vive, pô? Tu não sabe que no mundo real quem mata vai pra cadeia? Que quem aposta fica endividado? Só que o cara tava fazendo isso no videogame, pô. Aí no videogame não acontece nada disso. Vocês entendem? As pessoas, elas acham que a vida delas é inocente aquilo que elas se temperam no dia a dia. Eu falei, meu irmão, me fala a tua presença diária. Quando eu falo pro pessoal, por isso que quando eu atendo as pessoas, eu faço um mapa de presenças diárias delas. Por quê, porra? Porque se ela me falar onde ela está presente, com as pessoas que ela estão presente, eu consigo começar a construir uma personalidade, porra. Mas é óbvio que é assim. Se a gente conhece, tem uma estrutura de personalidade, sabe como é que acontece as coisas, se você me falar a presença, eu falo, acontece. A gente sabe como é que funciona, pô. Entende? Não é difícil de fazer isso, não. Agora, vamos lá. Olha só, hein? Para a gente fechar aqui, 10 horas. Vamos para os casos mais graves. Uma pessoa está toda ferrada psicologicamente. Não adianta mais tu conversar com ela. Tu não vai conseguir convencê-la nessa conversa derradeira. Eu já atendi ideação suicida durante madrugadas inteiras, durante dias inteiros. 7 horas de atendimento, 8 horas de atendimento. Se uma pessoa quer se matar, decidiu. Então veja, ó, ela vive no mundo, aí ela perdeu o domínio sobre o mundo, não quer saber de mais nada. Aí ela foi para o mundo do crítico, né? Nos juízos dela, ali na cabeça dela, ela foi criticando, chegando às verdades, aí ela pegou aquilo que ela achou de verdade e foi ver o melhor na vida futura. Ela falou assim, o melhor é me matar. Qual é a terapia para essa pessoa? A terapia de emergência. O que tem que ser feito com essa pessoa? O suprassumo da terapia. A terapia de todas as terapias. A da presença total. A terapia sacramental, a encarnada no mundo, que vai te segurar vivo no mundo. Vai ser o braço do teu amigo, do teu pai, do teu irmão, que vai segurar a tua mão, pô. E não vai deixar você pular, não vai deixar você apertar o gatilho. Vocês entendem? Então vejam, os terapeutas, os psicólogos, as pessoas que atendem as pessoas, elas têm que saber uma coisa. O terapeuta, o psicólogo, ele tem pouquíssimo poder no mundo. Pouquíssimo poder no mundo. Porque, ó, eu aqui com vocês de longe, eu posso ajudar um pouquinho o crítico, ajudar um pouquinho o roteirista, né? Mas eu posso ir aí, agora, entrar no celular e pegar você pela gola, igual eu falo pra vocês, né? E falar assim, fica aqui comigo, porra! E segurar você, manter você na vida. Eu consigo fazer isso? Eu não consigo, porra. Mas seu pai consegue, seu irmão consegue, seu amigo consegue. Qual é a tragédia hoje do mundo? As pessoas estão sem presenças reais. Vocês entendem? É por isso que a nossa profissão está na moda. É por isso que o psicólogo está na moda, o terapeuta está na moda. Porque as pessoas estão sem presenças
para as aperfeiçoarem pela presença, que é a graça, vocês entendem? Então a terapia, que é o suprassumo da terapia, os psicólogos e terapeutas não podem fazer. Então nesses casos, quando eu percebo que o mundo das ideias está muito assim, eu sempre peço para as pessoas quem está em volta delas e eu começo a atender as pessoas em volta delas e pedir ajuda para todo mundo que fica na presença dela diária, vocês entendem? Para fazer carinho nela, ficar na presença dela, sorrir para ela, fazer companhia para ela, porque essa é a vida humana, porra. Essa que é a vida humana, porra. Esse que é o suprassumo da presença, porra. É por isso que as verdadeiras religiões, a grande religião, ela é uma religião de presença real no palco, no mundo, porra. Porque esse é o suprassumo do amor. Esse é o suprassumo da terapia. Uma família numa casa presente que vê o tempo todo, que está o tempo todo atento, que pergunta o tempo todo, que as pessoas são prioridades, que estão à volta, que seguram elas, que sorriem com elas, que encostam no peito delas, que choram junto com elas, vocês entendem? Que é aí que a gente miseravelmente está se destruindo e está perdendo. Esse é o suprassumo de tudo. Esse é o suprassumo de todas as terapias, todas. Eu já falei para vocês sobre várias terapias de várias coisas e vocês já viram que eu sempre termino na presença total, que é quando vocês falam assim, cara, agora eu vou pro vai ou racha. Ele falou, é aí que você vai na presença do ser humano total, atento, consciente de que está amando e se entregando e fazendo tudo o que ele pode. O resto, a ideiazinha, a esperançazinha, caramba, ajuda um pouquinho de tempo, é um paliativo, mas não é a vida humana total. Tá bom, pessoal? Vão, depois de destrincha aí, vocês já perceberam que deu para dar aqui só um ampassando nas coisas, né? De uma maneira geral aqui, uma mobilizada meio que dizendo categorias de problemas que estão acontecendo com o personagem, com o crítico, com o roteirista, algumas coisas para a gente tomar cuidado com os três, tá? Para vocês não ficarem fazendo besteira o tempo todo aí, vivendo no mundo dos prazeres, colocarem algumas coisas na vida de vocês aí de durezas reais, de olhar um prato de comida e falar assim, cara, eu não preciso comer isso aqui todo dia que é gostosão, pô. Eu não posso um dia na semana comer uma coisa mais difícil e abrir mão disso aqui para que no dia de amanhã, quando aparecer um feijão e arroz normal, eu me alegre com feijão com arroz. Como é que se alegra com feijão com arroz? Se você for privado do feijão com arroz no dia anterior. Beleza? É por isso que eu falo pro pessoal, na época que a gente morava na África, eu não via essas merda que aparecem no consultório assim. Que doideira, cara. Que doideira que a gente está vivendo. Vamos continuar a nossa luta, né? Vamos que vamos. Obrigado pela presença de vocês. Que é a graça. O mais alto da mais alta das ciências. A graça da teologia é a nossa presença aqui, né? Que maravilha. Boa semana para vocês. Um forte abraço.